Bom, gente, hoje nós vamos reagir a mais um documentário da NetGeo aqui no Planeta do Conhecimento. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa muito like nesse vídeo para fortalecer o crescimento do canal. Vocês que são novos aqui no Planeta do Conhecimento, fiquem sabendo que as regras são essas. É só se inscrever, deixar like e ativar o sininho, não é nada demais. Então, bora reagir ao Ataque Animal do Leão, hein? Um documentário muito bem produzido, dublado ainda da NetGeo, em HD. Vamos ver essa parada aí, hein? Há mais de 1 milhão de anos, os leões têm governado a savana africana. Eles estão no topo da cadeia alimentar, porque, com sua enorme força, habilidade superior no salto e um extraordinário trabalho em equipe, não tem medo de nada. O leão, o rei dos animais, visto como nunca antes, de dentro para fora. Pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. Leão. É metade de setembro, no leste africano. A estação da seca. Estes 12 leões adultos e 6 filhotes vivem juntos em um grupo. Uma família ampliada que permanece e caça junta durante toda a vida. Esta estação é particularmente quente e seca, e a maioria das presas dos leões está começando a migrar para pastos mais verdes, o que significa menos oportunidade de caça. Cada leão precisa de mais de 5 quilos de carne por dia, cerca de 8.000 calorias. E agora, com menos chances de conseguir uma boa refeição. Por que menos chances? Justamente porque ele falou, época da seca. Gente, época da seca, os recursos ficam muito escassos. Comida diminui, água diminui, muita coisa diminui na seca. Lá na savana africana, então, é como eu já vinha falado para vocês em vários vídeos. A escassez fica lá no alto. Entendeu? Então, por isso que a batalha, por alimento vai ficar ainda mais complicada, vai ficar muito mais acirrada por causa dos concorrentes. Então os leões eles vão sofrer muito mais, eles vão ter que batalhar muito mais para conseguir obter os recursos que eles precisam para sobreviver. Este grupo não pode se dar ao luxo de errar na hora da caça. Exatamente, se errar complica ainda mais. Agora ele dizer 8.000 calorias, eu não sei se o leão precisa de tudo isso, né, gente? Mas olha só esse bando de búfalos. São muitos búfalos. Só que os leões não vão conseguir abater toda essa manada, todo esse rebanho de búfalos. Não tem como. Eles precisam mirar no alvo fragilizado, no alvo que esteja ferido, adoecido, idoso. Entendeu? Porque justamente a taxa de sucesso vai aumentar pro lado dos leões. Porque tem muitos búfalos fortes pra caramba que poderiam causar ferimentos neles a longo prazo. E na natureza não tem veterinário, não tem tratador, não tem antibiótico, não tem medicamento nenhum. Então vocês já sabem a história, né? Contudo, abater um animal 5 vezes seu tamanho não vai ser fácil. Eu também não sei se são 5 vezes não, eu diria umas 2, 3. Bom, enfim. Depois a gente vai entender as medidas. O búfalo apresenta um desafio.
pois está sempre em alerta. Dormindo apenas 1 hora por noite, raramente mais de alguns minutos de cada vez. Os búfalos precisam ficar muito atentos, por isso que eles dormem pouco. E eles têm que, né, os mais fragilizados têm que andar bem ali no meio dos mais fortes. Os mais fortes ficam na parte mais externa, como se fosse uma camada, né? Camada externa, camada interna. Quem fica mais dentro do círculo deles ali são os mais fragilizados. E os leões precisam atravessar essa muralha, esses seguranças poderosos, para poder obter esses alvos. Mas às vezes eles precisam atacar os mais fortes também, porque eles não conseguem localizar os mais fragilizados. Os búfalos precisam ficar em alertas, porque eles sabem que tem muitos leões perseguindo eles. Entendeu? Os chifres afiados desse animal podem chegar a 1 metro de comprimento e matar um leão com muita facilidade. Os búfalos protegem os de sua espécie. Membros menores e mais fracos ficam no meio do bando, Exatamente como eu falei, bem no meio do círculo, na camada interna. com a maioria dos machos formando um anel protetor ao redor do perímetro. Isso não funciona só com búfalos, tá? Com elefantes também. Manada de elefante é exatamente assim. Para ter sucesso contra um búfalo ou outra presa, um leão precisa empregar trabalho em equipe e estratégia. Uma leoa consegue pegar um búfalo, mas não consegue abatê-lo sozinha. Por outro lado, ela pode certamente comer uma gazela, mas não consegue caçá-la. Ela não é rápida o bastante. Então tudo isso é muito complicado e ela precisa de amigos, muitos amigos. E muito planejamento estratégico também do bando. Sim, leoas são rápidas, tá? Não são mais rápidas do que as gazelas de Thompson. Mas aí já complicaria se as gazelas estivessem fugindo de um predador ainda mais rápido. Um leopardo ou guepardo, que ultrapassa 100 km por hora. Mas é aquilo, é o superaquecimento dele que causa um desgaste. Mas se ele consegue mirar muito bem no alvo, ele corre para a direção certa, acerta as coordenadas. Enfim, gente, é questão de detalhe. Quanto mais detalhista, mais estrategista você for, a chance de você obter sucesso é mais alta. E os leões já sabem disso há milhões de anos. Se estes leões quiserem compartilhar uma boa refeição, como um búfalo, cada um deles precisará jogar bem em sua posição. Alguns são mais rápidos e conseguem perseguir e capturar o animal mais depressa. Outros têm força e são melhores em agarrar o focinho de um animal ou em persegui-lo e capturá-lo. Certos leões descobrirão que estão mais aptos a superar certos desafios. A caçada começa quando 2 leoas desafiam um grupo, forçando seus membros a correr e fugir em pânico. Depois, uma das 2 atacantes analisa a situação. Ela verifica o bando, decidindo em qual animal mirar. Ela está procurando alguma fraqueza, selecionando um búfalo jovem ou doente, ou um que esteja afastado do grupo. Numa questão de segundos, ela encontra seu alvo. Uma fêmea com um chifre quebrado. Qualquer briga teria sido bastante para ter quebrado algo tão duro quanto um chifre. Então, provavelmente, causou danos bem mais sérios a esta fêmea. Justamente, ela vai ficar mais lenta, ela vai sentir muita dor. Então ela já é um alvo mais frágil. Só que os machos, saudáveis, adultos, precisam protegê-la. Proteger os filhotes, proteger os indivíduos mais idosos, que já têm mais fragilidades. Só que nesse caso, as leoas identificaram muito bem uma fêmea, um búfalo fêmea, que está com o chifre quebrado, está machucada. Então vai ser mais fácil abatê-la.
Uma leoa consegue chegar a uma velocidade de 54 km por hora. Mas as atacantes, as leoas mais rápidas e ágeis do grupo, conseguem chegar a velocidades de mais de 60 km por hora. Uma das atacantes passa correndo pelo grupo e se lança num ataque. Ela faz isso com garras incrivelmente bem projetadas. Cada pata tem 4 garras afiadas voltadas para frente e uma garra voltada para trás, cada uma em sua própria junta articulada, penduradas de maneira independente. Então, à medida que o búfalo tenta lutar contra a leoa, ela consegue ajustar continuamente sua pegada, o que não é uma tarefa fácil. Esta leoa está sendo arrastada com uma força inacreditável. É como se as garras em cada pata estivessem tentando segurar um foguete logo após seu lançamento. Eu não sei se é pra tudo isso não, né? Se fosse segurar um foguete, a leoa tinha caído, né? Pera lá. Logo, o reforço chega. 2 outros animais pulam nas costas do búfalo e usam seu peso combinado para tentar abatê-lo. O búfalo de 770 quilos agora está carregando 3 leoas, cada uma pesando mais de 400 quilos. Não, pera aí. Que leoa que é essa? Essa leoa é um ligre. É o ligre, aquele híbrido de leão com tigresa, sabe? Aquele felino gigantesco que é o maior do mundo, só que ele não é um felino natural, ele é um híbrido criado em cativeiro. Vocês sabem quem que é o ligre, né? Pô, o narrador deve estar pensando que as leoas têm a massa de um ligre. 400 quilos é um ligre, gente. 400 quilos é uma fêmea de urso polar. Calma lá, né? As leoas pesam o quê? Uns 140, 150 quilos no máximo. Enquanto os leões machos adultos chegam a 200 por aí. Calma lá, gente. Vamos dar uma segurada aí nas medidas. Uma delas enterra seus caninos enormes na vítima, enquanto as outras cobrem as narinas e boca do búfalo com sua própria boca. Em 15 segundos, o enorme animal sofre a privação de oxigênio e entra em pânico. Isso estimula um aumento na taxa cardíaca e movimento rápido do corpo, o que, em vez de conservar o pouco oxigênio que resta, acaba com ele. A vítima começa a perder consciência. Seus músculos relaxam. E então, o fim. Mas depois de todo este trabalho, as caçadoras responsáveis pela matança podem nem chegar a comer. Isso é, não antes da permissão do macho dominante. Ele comerá quase 20 quilos de carne do búfalo antes que as fêmeas possam pegar seu bocado. Isso funciona porque o leão ele é um rei dentro de um bando. Você já pararam para pensar como que funcionava na monarquia, na Idade Média, naquela época? Os reis eram os donos da razão, eles eram o centro das atenções, o poder estava todo centralizado neles. Entendeu? Não é que nem aqui no Brasil, que é uma república democrática, né, que o presidente é eleito, né, tem que ter eleição, o povo, né, participa da eletividade, porque nós estamos num país representado pela democracia. Entendeu? É meio que isso. E é o presidencialismo, a forma de governo, né, do poder executivo. Enfim, mas eu não vou misturar muito esses assuntos não, mas é como se funcionasse assim no caso do bando de leões. Porque o leão, ele é o rei mesmo, ele que manda, ele é o chefe. Mas não é que o leão nunca caça, não é que o leão nunca vai caçar. Ele vai sim, quando os alvos são mais complicados, aí as leoas precisam da força bruta do leão. Mas nesse caso aí não precisou, porque as leoas, com muito trabalho, muito esforço delas, conseguiram abater aquela búfala fêmea que estava, né, com o chifre quebrado. E aí o leão ele é o primeiro a comer, ele vai sempre pegar mais
partes da presa. Ele que vai comer mais porcentagens da carcaça, porque ele é um monarca, ele é um rei lá dentro. E os reis têm mais benefícios, têm mais direitos. Se vocês já estudaram monarquia em história, lembra dos reis absolutistas? É mais ou menos assim que funciona no Bando de Leões. Eu sei, eu tive que misturar com história, com outros assuntos que não tem muito a ver, mas é bom que isso é conhecimento. Aqui é o planeta do conhecimento, enfim. É mais ou menos assim que funciona. Os leões sempre vão comer antes, eles vão comer mais do que as leoas, porque eles são os chefes do bando, eles são patrulheiros, eles protegem todo o bando. Isso sim que é um símbolo de liderança. O macho é o rei, o manda-chuva, o chefão, o que manda e não pede. Os bandos normalmente têm 2 ou 3 machos, mas este só tem um. Ele protege o grupo e é pai de todos os filhotes. Patrulha seu território, garantindo que nenhum outro leão invada. Ele é pai de todos os filhotes justamente porque ele se reproduz com a maioria das leoas. Sim, o leão é poligâmico. Ele não participa da caçada tanto quanto as fêmeas, embora ele seja o primeiro a comer. É bom ser rei. É bom ser rei, mas não quer dizer que o leão nunca vai participar das caças. As caças mais difíceis, vocês vão ver. O leão tem que participar sim. Quando as caças são mais fáceis, não é necessário a presença do leão, porque as leoas já dão conta do recado. Foi uma boa caçada. Os 450 quilos de carne fornecerão ao grupo 700 mil calorias. O suficiente para sustentá-los por quase uma semana. O grupo come. Porém, um rugido distante significa problema. O tipo de problema que poderá mudar este grupo para sempre. Um intruso está se aproximando. Mas não está interessado em roubar a carcaça do búfalo. O que veio fazer é desafiar o macho residente e tomar posse do grupo. Exatamente, os leões eles já aprendem a brigar, a lutar desde bebês, desde filhotes. Porque o que acontece? Os leões, quando eles atingem a maturidade sexual, né, na idade juvenil para a fase adulta, né, eles precisam migrar do bando de onde nasceram, porque lá só existem fêmeas que são o quê? Mãe e as irmãs. Não tem como fazer casamento consanguíneo, né? Não dá. E de fato os leões eles são expulsos do bando de nascença deles, eles precisam vagar por aí, e caçando, e treinando luta, e ganhando experiência, até eles encontrarem um bando onde eles consigam enfrentar o macho alfa, o macho dominante de lá, o macho residente. Eles são os machos desafiantes. Para eles poderem vencer, é muito esforço, é muito treinamento, é muita dedicação. E uma hora eles vão conseguir vencer. E o leão que é derrotado é expulso do bando. Aí ele toma posse das leoas, e se tem filhote ele acaba, né, abatendo, porque ele não quer que os genomas dele, né, o DNA dele seja passado para gerações futuras. E aí as fêmeas entram no cio novamente. Eles vão conseguir se reproduzir e ter os próprios filhotes. Essa que é a intenção dos leões. Espalhar o DNA, espalhar os genes, o genoma para gerações futuras, porque eles querem deixar o legado deles. A função dos animais selvagens é essa, fazer com que a espécie progrida com o passar do tempo. E os leões que vivem em combate, eles têm que lutar para poder acasalar.
Já faz 2 anos que o macho residente desafiou o macho dominante na época. Como a maioria dos machos, sua crina começou a crescer e ele atingiu a maioridade sexual com Crina não, né? Juba. 2 anos de idade. Então ele foi expulso do bando onde nasceu. Isso tem um objetivo evolucionário. Como ele é parente de todas as fêmeas de seu grupo, ele precisa partir para poder acasalar. Mas como adolescente, ele não era forte o bastante para depor o macho dominante. E por isso vagou por mais 1 ano, esperando seu momento de assumir o grupo. Fica parecendo um tigre solitário, né? Andando por aí, caçando sozinho, até ele poder encontrar um outro bando e vencer o macho alfa e tomar posse das fêmeas, enfim. E conseguir ter os seus filhotes. Foi então o que ele fez. Agora, pelo som desse rugido distante, parece que o bastão vai mudar de mãos. Eu já ouvi um leão rugindo a 8 quilômetros de distância e quando você descobre a que distância ele estava de você, diz: puxa, mas parecia tão perto. É alto pra caramba, gente. Eu já estive em zoológicos ao redor do Brasil e eu percebi que o rugido é muito mais alto do que a gente pensa. Parece que não é tão alto, mas pô, você começa a ouvir um rugido que parece que tá do seu lado, mas tá lá na frente. Você fica, caramba, e todo mundo... É assim, gente, zoológico, o leão começa a rugir, todo mundo corre pra ir lá perto do recinto da jaula do leão pra poder observar ele rugindo. Todo mundo fica, assim, surpreso. O povo já quer correr lá perto pra ver. É assim que funciona, gente. Acho que vocês já vivenciaram isso. Coloquem aí algumas experiências que vocês tiveram em zoológicos aí nos comentários. Vamos dialogar, vamos interagir aí. O rugido de um leão não é apenas ouvido, ele é sentido também. Tudo começa quando músculos em suas costelas agem como foles, fazendo o ar passar a 80 km por hora, através de dobras vocais enormes, fazendo-as vibrar. Mas o que dá ao rugido sua força é a caixa acústica entre o céu da boca e a parte de trás da garganta. O som ressoa aqui, aumentando em velocidade e intensidade. E nessa caixa acústica, o leão também pode manipular o tom de seu rugido da mesma maneira que um cantor de ópera muda uma nota. Não sei dizer se é bem assim, né? Mas dá pra perceber que a frequência, né? Em decibéis, enfim, o timbre às vezes dá uma mudada. Os leões não têm necessariamente o mesmo timbre. Eu não sei se eu sei rugir aqui, gente. Mas eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, o leão ele pode rugir. A gente percebe que tem uma alteração no tom, no timbre. Ele não é exatamente como um cantor de ópera, um cantor de rock muda a nota, né? Muda alguma tonalidade, ou algum timbre, não sei dizer. Mas é mais ou menos assim que funciona. É parecido, mas não é necessariamente igual. O resultado é um som que pode atingir 115 decibéis, tão alto quanto um concerto de rock. Não sei se é tão alto quanto um show de rock. Não sei se é nesse nível, não. Outro rugido é ouvido, muito mais perto dessa vez. Uma série de grunhidos curtos, com começos e finais claros, torna o leão que está emitindo o rugido fácil de ser localizado. O que vale aqui é a intimidação. Eu não acho que eles prefiram se matar. Eles não querem se ferir. Eles sabem que feridos estão muito mais vulneráveis. Essa fala aí, vocês perceberam que a gente já vem falando dela
há muito tempo em muitos vídeos aqui do repertório do canal, hein? Por que os leões vão evitar se enfrentar? Vão fugir um pouco da competição intraespecífica? Porque, né? Energia custa caro, recursos custam caro, se eles se ferirem, eles vão correr o risco de partirem, né? Eles vão de arrasta, porque qualquer ferimentozinho de leve, gente, vira uma infecção bacteriana, ou viral, ou fúngica, porque é ferida exposta ao ambiente. Lotado de micro-organismos espalhados por aí. Então, eles sabem do perigo, né? Eles sabem que isso pode prejudicar eles muito mais do que eles imaginam. Então, vamos evitar o conflito, porque daí a gente não vai se ferir, a gente não vai se enfraquecer. A gente vai ter força suficiente para obter os recursos aí para atender nossas necessidades, para a gente poder sobreviver, procriar, enfim. Mas tem horas que não vai ter muito o que fazer. Vão ficar encurralados, não vão ter escapatória. Agora, tanto o leão residente quanto o desafiante têm uma escolha: lutar ou fugir. Mas isso não é mais tão simples assim. De repente, ele percebe que não está enfrentando somente um leão, mas dois. Enquanto um dos intrusos ataca o macho, o segundo intruso ameaça o bando. O macho residente fere a pata e finalmente deita de costas em um gesto de submissão. Seu grupo e território não lhe pertencem mais. Dessa vez o desafiante venceu o dominante. O macho alfa perdeu para o outro macho, que não pertencia ao bando, agora pertence. Por quê? Antes ele não estava tão preparado, ele não tinha tanto preparo quanto ele tem agora. Ele amadureceu, ele cresceu, ele melhorou suas habilidades de combate e conseguiu vencer o macho alfa e tomar posse do bando das fêmeas. Agora ele vai poder acasalar e vocês vão ver o que vai acontecer mais pra frente. O mais dominante dos dois desafiantes se torna o novo líder. E à medida que ele assume o poder, as coisas dão uma virada brutal. Já era. Ele mata todos os filhotes. Parece muito cruel, mas ele está querendo apenas terminar o reinado do macho anterior e dar início ao seu próprio reinado. Ele está garantindo que seus filhotes, seus genes, e não os de outro macho, sejam passados para a próxima geração. Exatamente isso. Se o novo líder conseguir ficar no bando tempo suficiente para que seus filhotes atinjam a idade adulta, sua linhagem genética continuará. E embora as fêmeas possam inicialmente tentar resistir aos esforços do novo macho residente, com mais de 200 quilos, ele pesa mais de 30% que elas. Mas matar os filhotes também tem outro objetivo: fará com que as leoas entrem no cio novamente. E é exatamente isso que acontece. Os anos de estabilidade neste bando se foram no piscar de olhos. O novo macho residente os leva para uma caçada com a intenção de provar alguma coisa.
Hoje, eles não irão caçar um búfalo, mas algo bem mais substancial. Esta presa tem mais de 5 metros de altura, pesa 1.800 quilos. E com as pernas mais altas que o corpo todo dos leões, seu chute pode matar na hora. Eu já vi uma girafa chutando. Dá pra ouvir o som a 100 metros de distância. Ela mata o atacante na hora. Gente, é um poder. O coice, o chute da girafa é um poder, gente. Vocês não têm noção da magnitude do impacto. Se eles quiserem abater um animal desse tamanho, os machos terão que se juntar à caçada. Não há regras que digam que os machos não caçam. Eles caçam, e eu já os vi caçando girafas, que são animais grandes. Gente, abater uma girafa não é pra qualquer um. É a presa mais difícil dos leões. É a girafa. Não é o búfalo, não é o gnu, não é a zebra, é a girafa. Porque um coice mata na hora eles. Acerta no olho ali, dá um traumatismo craniano neles, sabe? E a girafa, ela não é um animal frágil, ela é rápida, ela é ágil, mesmo ela sendo grande e pesada, sabe? Então, por isso que os leões, eles precisam ser muito ligeiros, eles precisam ser muito bem treinados na caça, eles têm que ter um planejamento bom, um trabalho em equipe muito bem coordenado, porque não é simples derrubar um animal desse, gente. Um titã, não tem como. Se você não tem a experiência, se você não tem o preparo, você não vai conseguir. Você não vai obter êxito. Mas é preciso trabalho em equipe para isso. Eles precisam do peso para derrubar essa fera. Peso, força, estratégia, armamentos das garras, dos dentes, enfim. Muito poder tem que ser envolvido. Uma girafa não é apenas forte e grande. Ela é rápida e ágil também. O grupo então precisará de uma estratégia única para ter sucesso. Eles terão que montar uma armadilha. 3 leoas levam esta girafa para dentro de um bosque de acácias, onde o restante do grupo está esperando. Ela está cercada pelos 3 lados por árvores e com os leões trancando o 4º lado. Sem ter para onde ir, a girafa começa a entrar em pânico. Enquanto os leões esperam pelo momento perfeito para atacar. A girafa, ela vai fazer de tudo para poder sobreviver, mas é claro, mesmo ela sabendo que ela não tem chance de sobreviver, ela vai lutar muito, ela vai lutar bravamente. Entendeu? Ela pode partir dessa para melhor, ela pode ir de arrasta, mas ela quer fazer isso lutando, dando sangue, dando o seu melhor. Assim como os leões também, para obter a caçada. Mesmo com um bando todo contra ela. Vocês percebem que o leão pula mais alto que a leoa? Ó, o leão, ele conseguiu ir muito além do quadril aqui da girafa. A leoa não conseguia subir tanto, porque o leão é maior, tá? Ele tem mais massa muscular. Então é claro que eles tendo agilidades muito parecidas, o leão, ele consegue chegar mais próximo aqui da cauda, porque ele é maior. Esta girafa não tem intenção de desistir facilmente. E os leões levam quase 1 hora para matar. Tanto que foi o leão que nocauteou a girafa. Aí ele mordeu justamente nas carótidas, na traqueia, para interromper o fluxo de oxigênio.
Daí a girafa acaba tendo asfixia. Enquanto o grupo se alimenta da girafa, a menos de 2 quilômetros dali, o macho expulso do grupo perambula solitário na savana, cada vez mais faminto. Sua pata está ferida. E pior, por onde ele passa, parece estar entrando no território de outros bandos. Pode haver 3 ou 4 bandos estabelecidos nesse raio de 15 a 30 quilômetros. E a única chance que ele tem a essa altura é ficar escondido, fazer o mínimo de ruído possível e continuar andando até sair dos limites desse território. Ele costumava perseguir suas presas de forma furtiva, mas agora ele tem de ficar quieto para não ser morto. Em alguns casos possa ser que algum bando aí, alguma exceção, venha acolhê-lo, né? A incluí-lo no bando, mas é mais raro mesmo, é bem mais raro, porque os leões são territorialistas, eles vivem em competição, tanto intra-específica quanto interespecífica, eles não vão querer aceitar um intruso ali. Possa ser que aconteça? Possa, mas é bem raro deles quererem acolher esse leão. Olha, esse leão tá enfraquecido, ele foi expulso do bando dele, vamos acolher ele. Gente, empatia não é muito normal no bando de leões, não. A maior chance dele ser morto pelos outros bandos é maior do que ser acolhido. Então por isso que o leão ali fica andando por ali quieto, sem emitir nenhum ruído muito alto, justamente para ele poder escapar e conseguir sobreviver por conta própria. 4 dias atrás, ele ingeriu quase 30.000 calorias. Mas gastando mais de 10.000 calorias por dia, ele tem poucas reservas. Num piscar de olhos, toda sua vida mudou. Ficando cada vez mais faminto, está reduzido a rondar como uma hiena. Enquanto isso, seu antigo bando ocupa-se com uma refeição enorme. As mais de 1 milhão de calorias poderiam sustentá-los por 10 dias. Se eles pudessem comer a girafa inteira em uma única refeição. Os leões comem 20 quilos de carne e se empanturram. Eles vão vaguear, tomar um gole de água na poça mais próxima e depois descansar pelas próximas 18 horas. Quando acordam, hienas se apoderaram da carcaça e estão tendo um banquete. Hienas são oportunistas. Qualquer resto de alimento que elas verem, elas vão capturar. A girafa poderia tê-los sustentado por uma semana. Em vez disso, eles terão de caçar na próxima noite. Quando o sol se põe, fica mais fresco na savana. Mas não é conforto que leva os leões a caçarem à noite. É estratégia. A 100 metros de distância à noite, nós não seríamos sequer capazes de ver que há um animal lá. Mas um leão pode, provavelmente, até ver a respiração de um animal. Os búfalos têm uma visão noturna muito limitada, então são particularmente cautelosos. Um búfalo, contudo, se afasta do rebanho. Quando a lua se esconde atrás de uma nuvem e a visibilidade diminui ainda mais, os leões, liderados pela atacante, entram em ação. Seu globo ocular, pupila e a lente são proporcionalmente maiores que os de outros carnívoros. E ela pode dilatar as suas pupilas até 3 vezes mais que um ser humano. Mas o segredo de sua visão noturna é o revestimento reflexivo único na parte traseira de seu olho, que garante que todos os fótons de luz possíveis cheguem às células da retina.
é tão eficaz que, na ausência de lua e de estrelas, mesmo sem qualquer nuvem refletindo a luz do céu, o olho de um leão pode produzir uma imagem melhor que óculos de visão noturna. Quanto menos luz houver, maior a sua vantagem. Os leões são 2 vezes mais bem-sucedidos na caça à noite que durante o dia. E em uma noite sem lua, sua taxa de sucesso quase quadruplica. Na escuridão total, eles são mortais. O búfalo desavisado nada vê até que seja tarde demais. A 20 quilômetros, o ex-líder ainda luta, enfrentando a realidade brutal da vida sem o bando. Ele sofreu um ferimento na pata na luta que perdeu. E não parece estar sarando com rapidez o suficiente. Até que... Justamente porque não tem veterinários, não tem tratadores para poderem resolver esse problema. Isso aconteça, ele não pode caçar presas velozes. Então ele está sem comida há 7 dias. Seu corpo está começando a consumir músculos para obter energia, o que significa que ele está ficando mais fraco. Felizmente, porém, seus olhos ainda estão bons. Ele vê algo à distância, uma hiena dormindo. Alguma hiena que se perdeu do bando ou que foi abandonada, algo do tipo, ou possa ter o resto do bando de hienas ali escondido. Sua fome aumenta à medida que ele se aproxima furtivamente até uma distância que possibilite o ataque. Uma hiena é um animal bastante desagradável de se comer e ele só come se for necessário, mas é um almoço, então ele pode comê-la. Ela vai sustentá-lo por mais uma semana. Hienas são concorrentes dos leões, né? Os leões não vão ter essa vontade de querer predar um outro carnívoro que seja concorrente dele. Como hienas, guepardos, leopardos, chacais, coiotes, enfim, mabecos, que são aqueles cães selvagens. Que são o quê? Concorrentes. Os babuínos também são concorrentes, porque eles se alimentam de praticamente as mesmas presas, com algumas diferenças. Mas é aquilo. Na escassez de alimento pode acontecer sim, como a gente está vendo agora. As hienas podem ter sono leve. Portanto, esse leão deve andar fazendo um silêncio mortal. Ele pode evitar quebrar um graveto caminhando nas pontas dos pés, com as almofadas de suas patas ajudando-o a distribuir o peso sobre os seus pés. Então, seu pé parece camuflar qualquer obstáculo, cercando-o com um pelo grosso para abafar qualquer som de contato, propiciando uma abordagem silenciosa o bastante para não perturbar nem mesmo o mais leve dos sons. Um bote certeiro. Os 40 quilos de carne magra rendem-lhe cerca de 60 mil calorias. Não é uma refeição saborosa, mas ele vai dormir com a barriga cheia. Essas medidas de calorias eu não sei se estão exatas não. Por exemplo, lá da girafa ele falou que é 1 milhão de calorias. Gente, 1 milhão de calorias é um saurópode. É um apatossauro, é um braquiossauro, é um diplodocus, sabe? É um titanosaurídeo. Pra ter 1 milhão de calorias, gente. 1 milhão de calorias, os leões vão ficar gordos, vão ter sobrepeso, sabe? Eles não vão aguentar 1 milhão de calorias numa única refeição. Não tem como, sabe? Uma semana depois, de volta ao seu antigo reduto, as coisas mudaram.
A estação seca está em pleno andamento e os búfalos se mudaram para pastos mais verdes. Então, por conta da necessidade, o seu velho bando tem voltado seus olhos para outras presas menos desejáveis. Não menos desejáveis, né? Porque eu quis dizer, sempre vai ter predador, sempre vai ter concorrente. Eles quiseram dizer onde tem menos concorrência, não é onde não tem a concorrência. Essa Impala de 55 quilos poderia fornecer uma refeição decente para o bando. Mas a Impala é um adversário formidável. Não importa quão difícil é o desafio, esses leões têm de tentar. Porque se eles não matam a cada oportunidade que se apresenta, se arriscam a entrar em um caminho irreversível no sentido da fome. Mas devido à tremenda aceleração da Impala, um incitador do bando simplesmente não pode pegá-la. Um segundo incitador não consegue tão pouco. Mas quando parece que a Impala vai escapar, a leoa mais veloz do bando, uma das atacantes, dá um golpe perfeito bem no pescoço da Impala. Tudo isso pode parecer um golpe de sorte, mas a perseguição toda foi cuidadosamente planejada. A meta da primeira leoa não é pegar a Impala, mas sim dirigir o seu curso. Quando a segunda leoa se lança, é a fim de orientar a Impala direto para a terceira leoa, que vezes a ataca perfeitamente. Cada leoa consegue cerca de 4.200 calorias. Mas a refeição tem um preço. A leoa que a caçou, a mais rápida atacante do bando, machuca a perna. E na vida selvagem, até mesmo algo como uma pequena ferida externa pode ser pior do que parece. Exatamente como eu falei. Cadê os médicos? Cadê os veterinários? Cadê os tratadores para ir resolver esse problema? Não tem antibiótico, não tem nenhum medicamento ali disponível. Não tem farmácia 24 horas para os leões. Não tem. E aí vira uma infecção viral, fúngica, bacteriana, o que for. Ela também sofreu uma lesão interna. Em cativeiro, a média de vida de um leão é de até 30 anos. Mas na natureza é de apenas 15 anos. Justamente porque no cativeiro eles vão ter mais recursos, eles vão ter preparos ali, né? De vários profissionais qualificados que vão entregar ali os alimentos, os medicamentos, tudo para fazer com que os leões sobrevivam por mais tempo. Ainda mais com conforto, com segurança, com a qualidade dos zoológicos hoje em dia. Então é claro que os animais vão viver muito mais tempo em cativeiro, em recintos, do que na natureza. Isso é normal. 3 dias depois, a atacante do bando está morta. Não há tempo para se lamentar. A mais rápida leoa toma o seu lugar. Mas o ex-líder desse bando, jogando sozinho num esporte de equipe, não tem um substituto. Ele só tem a si mesmo. Ele pode sobreviver por algum tempo comendo restos ou o que conseguir capturar. Já faz 2 semanas desde que o leão foi expulso do bando, que liderou por 2 anos. Desde então, as coisas têm ido de mal a pior. Em seu auge, as leoas de seu bando lhe forneciam praticamente toda a carne que ele podia comer. Sem a ajuda delas,
Agora, com um déficit de mais de 50 mil calorias, ele perdeu mais de 6 quilos. Seu corpo está se alimentando de si próprio. Se ele estiver sem comer por muito tempo, temos de lembrar também que ele não se hidratou. Os leões obtêm a maior parte de sua água de presas que eles pegam. Então ele está extremamente desidratado. E neste momento, ele está muito debilitado. Mas o cheiro de um búfalo moribundo em uma poça d'água representa outra oportunidade de sobrevivência. Talvez a sua última chance. Tá, mas como que esse búfalo foi parar aí? Muita gente deve estar perguntando, biólogo Gabriel, como que isso é possível? Um búfalo que vive em bando, que vive numa manada, que vive num rebanho, por que ele tá aí sozinho? Gente, justamente para ele poder se afastar do bando na situação dele, né? Por ele estar moribundo, ele não quer que cause comoção no ambiente onde ele estiver, ali próximo dos familiares, então por isso que eles se isolam. Vários animais fazem isso, tá? Animais que vivem na natureza, na selva, eles fazem isso mesmo, de se afastarem, de ir para uma área isolada, para eles poderem ter seus últimos momentos antes de partir, né, para um lugar melhor. São 550 quilos de carne. E sem outros predadores à vista, é carne sem concorrência. É o que parece, né? Não dá para confirmar. Um búfalo desse tamanho pode salvar sua vida se ele conseguir matá-lo. Para ele, é realmente um caso de vida ou morte. Um leão saudável poderia matar esse búfalo com alguns dos dentes mais impressionantes da natureza. Seus caninos de 7,5 centímetros estão a 10 centímetros um do outro. A distância exata entre as vértebras cervicais do búfalo, penetrando perfeitamente na espinha, eles podem pressionar a medula e paralisar o búfalo. Mas o calor e a desnutrição reduziram a massa muscular desse macho faminto. Seus caninos não podem chegar perto da coluna vertebral. Eles não conseguem nem furar a pele. Os caninos de um leão saudável podem cortar o fluxo de oxigênio do búfalo apertando a traqueia com inacreditáveis 425 kg de força. 3 vezes mais que um Rottweiler adulto. Mas a força de mordida do velho leão é apenas uma sombra do que já foi. Esta é a linha da morte, como vamos chamá-la. Acima daqui é um animal que pode alimentar-se e caçar. Quando eles passam dessa linha, seja por doença, sede ou fome, ele fica muito fraco. Se ele não puder perseguir e capturar presas, é um caso perdido. Todos os esforços que ele faz para sufocar o búfalo fracassam. Finalmente, o velho leão desiste. As coisas estão apenas um pouco melhores para o seu antigo bando. Na última semana, eles capturaram apenas 2 antílopes e um gnu bezerro. Menos de 20% do que eles necessitam para se sustentar. Caçar essas presas menores e mais velozes significa uma maior dependência dos membros mais velozes do bando. Suas 2 atacantes. Mas a nova atacante é lenta. Desde que substituiu a leoa que foi morta, ela tem lutado. Está deixando a atacante mais veterana do bando fazer a maior parte do trabalho. E com apenas uma atacante eficaz, o bando sofre. Quando eles se deparam com um rebanho de pequenas e velozes gazelas de Thompson, a atacante novata só assiste, enquanto a veterana caça.
A gazela mais jovem e menor não é tão rápida quanto uma adulta. E tem menos experiência em iludir os predadores. A presa é pequena. Depois dos dois machos do bando comerem metade, há menos de 1 quilo de carne para cada uma das leoas. Elas não estão apenas famintas, elas estão desnutridas também. Se não capturarem presas maiores rapidamente, podem morrer de fome. E quando as leoas começam a morrer de fome, não demora muito para que o bando todo morra. Com a partida das manadas de búfalos e com 12 adultos para alimentar, esse bando não pode mais pegar presas pequenas. Eles têm de capturar qualquer coisa que cruzar o seu caminho, por mais perigosa que seja. Com 320 quilos, uma zebra é 15 vezes maior que a gazela que o bando dividiu. Uma zebra poderia alimentar todos eles, e alimentá-los bem. Mas as zebras são perigosas porque são muito fortes. Para a leoa que tentar capturar uma, qualquer erro pode significar um desastre. Uma zebra tem pernas fortes e um coice mortal. Forte o suficiente para cegar ou até mesmo matar um leão se o atingir. Matar eu não sei necessariamente. Talvez poderia, talvez, mas cegar é certeza. Sempre que você for atrás de uma zebra, estará realmente colocando sua vida em perigo. Quero dizer, seriamente. E não é preciso uma ferida mortal, é necessário apenas um ferimento grave, uma pata quebrada, um maxilar quebrado, uma costela quebrada, e você vai ser o almoço de uma hiena em 24 horas. Para piorar a situação, com uma velocidade máxima de até 65 km por hora, uma zebra forte pode muitas vezes ultrapassar um leão. E os únicos leões desse bando que podem pegar uma zebra são as duas atacantes. Eles esperam, enquanto um dos incitadores do bando dispersa o rebanho. A atacante veterana dispara. Mas a atacante novata apenas assiste e espera passivamente. Porque esse ataque foi mal sucedido. Acontece que um dos maiores problemas de se capturar uma zebra é enxergar a zebra. Os leões são daltônicos. Eles têm dificuldade em distinguir as listras monocromáticas verticais da grama alta e verde da savana. E foi o suficiente para errar o alvo. Sem um salto preciso nas costas da zebra, ela não tem esperança de derrubá-la. Isso significa desastre para o bando. Se a atacante número 1 não pode abater uma zebra, é altamente improvável que a novata possa. O bando se afasta. Mas a novata fica exatamente onde está.
ela aprendeu algo com um erro da outra atacante. Ela posiciona-se onde não há grama alta entre si e a zebra. Então, ela ataca. Mas se ela quiser derrubar essa zebra, vai precisar de um salto perfeito e uma aterrissagem perfeita. Uma leoa é capaz de saltar 10 metros, mas para isso, todos os aspectos de sua anatomia precisam trabalhar em perfeita harmonia. Primeiro, ela precisa estar na sua velocidade máxima. Ela vai precisar de uma tração extraordinária nas suas patas traseiras, que se plantam na terra em movimento a incríveis 17 metros por segundo. Suas patas traseiras e dianteiras se estendem em perfeita harmonia, provocando uma explosão em forma de mola em sua espinha. A combinação lhe dá a aerodinâmica necessária para voar pelo ar. Ela se agarra à sua presa, tombando com ela até que cai. Cada garra independente se ajusta aos movimentos da zebra que luta. Por fim, ela prende suas mandíbulas no pescoço da zebra, com 425 quilos de força e cortando seu fluxo de oxigênio. Depois que ela domina sua presa, os dois machos do bando vêm se alimentar. Logo, todos tomam a sua parte. Demorou uma semana para que a novata assumisse seu papel como uma das duas atacantes, mas quando colocou as cartas na mesa, ela salvou o bando. Todos se empanturram com 320 quilos de zebra, até não poderem se mover. O ex-líder também não pode se mover, mas por outro motivo. Ele não come há 3 semanas e perdeu mais de 27 quilos. Está desidratado e coberto de lesões. Um banquete para os insetos, que são seus únicos companheiros. É um fim cruel e solitário para o rei deposto. Mas é o mesmo destino sofrido pelo macho que ele depôs. Assim como que aguarda os machos que o depuseram também. Em poucos meses, os filhotes do novo macho residente nascem. Algum dia, se tiverem sorte, eles vão crescer para liderarem seus próprios bandos. Como também um dia serão desafiados por outros machos jovens pelo controle de um bando. Assim é a vida na savana. Numa história que se repete há milhões de anos.